Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos começar mais um dia na presença do Senhor, adorando a Ele, consagrando o dia a Ele, nos rendendo ao único que é digno de honra, de glória, de adoração. Hoje nós recebemos uma mensagem que está aqui em Salmos capítulo 1, amém? Salmos capítulo 1, que diz assim: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeia dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz o seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como palha, que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Amados, nós temos uma facilidade muito grande, às vezes, de contar os nossos problemas para as pessoas aleatórias, né? Nós pegamos os nossos problemas e saímos contando aí para as pessoas, porque nós queremos, né, desabafar, vamos falar assim. Queremos desabafar, queremos externar, queremos falar para as pessoas o que nós estamos passando. E aí, toda pessoa que você chega para ela para contar um problema, ela tem uma solução, né? Ela tem uma solução para te dar. E recentemente eu passei por uma situação e eu estava externando essa situação para as pessoas. E aí cada pessoa pensa de uma forma e cada pessoa me falava uma coisa. E aí quando eu vou diante do Senhor, né, e começo a orar, o Senhor vira para mim e fala assim: qual conselho você vai seguir? Eu disse: como assim, Senhor? Você ouviu vários conselhos. Qual conselho agora você vai seguir? Daí, como diz os gaúchos, bah, aquilo me deu uma, né? Falei: Senhor, me perdoa. É verdade, eu externei muito o problema e o único que pode me aconselhar é o Senhor. Eu não posso caminhar no conselho de pessoas, e muitas delas que nem caminham na tua palavra, que nem vivem a tua palavra. Como assim, né? E aí o Senhor me constrangeu, né? O Senhor tocou no meu coração, tocou na ferida que estava no meu coração e começou a soltar para fora aquilo e começou a dizer: o meu conselho, você deve ouvir o meu conselho. E aí eu coloquei diante do Senhor e falei: Pai, me aconselha então. E a primeira coisa que o Senhor fez foi me reposicionar na minha identidade. O Senhor falou: peraí, qual a tua identidade? Bom, você é isso. Então caminhe na tua identidade. Caminhe na tua identidade. Os problemas não podem mudar a tua identidade. Às vezes, amados, nós somos habilitados por Deus para exercer uma função, seja ela em qualquer lugar, seja ela no trabalho secular, seja ela dentro da igreja, seja ela na tua casa, né? Os pais têm uma função. Qual que é a tua função? Direcionar teu filho. Então nós somos levantados por Deus e capacitados por Deus para exercer uma função, seja ela num trabalho secular, no ministério, em casa, em qualquer lugar. E às vezes nós vivemos situações e problemas que nos fazem parar. Nós queremos parar, nós queremos deixar, nós queremos, sabe, jogar tudo pro alto e dizer: não, eu não vou fazer mais. O problema te envolve tanto que você esquece quem você é. O problema te envolve tanto que você esquece: opa, peraí, quem você é? Aí você externaliza esse problema e ouve vários conselhos e fica sem direção, porque você fica ouvindo muitas vozes, então você ouve dali, ouve daqui, ouve dali, você começa a ficar perturbado.
Então você não sabe como andar, como fazer, como agir. Peraí, qual conselho você vai seguir a partir do momento que você crê em Cristo Jesus, que você caminha com Ele, que você tem uma comunhão com Deus? Qual conselho você vai seguir? O conselho do Senhor, o conselho do Pai, o conselho de Cristo Jesus. É esse conselho que você deve ouvir. É nisso, então, abençoado o homem que não anda no conselho do ímpio. Há uma promessa de Deus, você vai ser abençoado por Ele quando você caminha debaixo do conselho que vem da parte dEle. Ele é o nosso conselheiro. Jesus prometeu o seu Espírito quando Ele volta para o Pai. Na sua ressurreição e na sua ascensão, Ele volta para o Pai. Então Ele diz assim, antes de ir, eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro, o conselheiro. Qual o nosso conselheiro? Fiel, perfeito, assertivo, aqui na terra, Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, o nosso conselheiro fiel, aquele a quem nós devemos contar os nossos problemas e as nossas questões. E Ele nos aconselhará, Ele nos dará a direção. O que devemos fazer? Por que nós queremos, de forma humana, resolver questões, sendo que o próprio Espírito Santo quer te dar a solução? O próprio Espírito Santo quer te dar o caminho que deve ser seguido, que deve ser feito. Porque o Senhor conhece o caminho da justiça e Ele quer que nós, como filhos dele, caminhemos em justiça. Então hoje a palavra que o Senhor nos dá, busque conselho no seu melhor amigo, o Espírito Santo. Busque o conselho no seu melhor amigo, o Espírito Santo. Aleluia. Santo, doce, suave, amigo, fiel, doce Espírito. Oh, doce Espírito, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, amigo, escudeiro, fiel, justo. Tu és bem-vindo, doce Espírito. Tu és bem-vindo. Vem, doce Espírito, vem, doce Espírito. Vem, doce Espírito. Que nessa semana nós possamos caminhar com o doce Espírito. Que nessa semana nós venhamos a nos aconselhar com o doce Espírito. Que nessa semana nós venhamos a fazer reuniões com o doce Espírito. Que nessa semana nós possamos dar as mãos para o doce Espírito. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Nós declaramos que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Menos de nós e mais de ti. Esvazia-nos, ó Pai, de nós mesmos, Senhor, e nos encha da tua presença. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Lava-nos com teu precioso sangue, Senhor. Lava o nosso coração, porque dele procede tudo e todas as coisas. Bendito és tu, Deus e Pai, poderoso Rei. Yeshua Rei. Santo, santo é teu nome. Nós nos colocamos nessa manhã diante do Senhor, Pai, te engrandecendo, te louvando, te adorando, Senhor. Nós queremos, ó Pai amado, querido, ser tocados por ti, Pai. Ser sarados por ti, Pai. Nós queremos nessa manhã, Senhor amado, querido, ser obedientes a ti, Pai. Obedientes à tua palavra, Senhor. Direcionados pelo teu Espírito, Senhor. Direcionados pela tua palavra, Senhor. Nós pedimos mais e mais do Senhor. Mais e mais de ti. Ondasto kondosu yandarababasu. Rokondoshiri yandarababasu yandamamasu. Yedekondoso yamamasu.
Eu vejo um grupo de homens, que precisa fazer uma reunião, e nessa reunião vai ser abordado situações e questões muito sérias que vão trazer de posições para pessoas, para famílias. Isso envolve muitas coisas e vocês têm que tomar decisões assertivas. E no meio desse grupo de homens existe um homem, um único homem, que está com o coração apertado. E que tem pedido a Deus da sua maneira. Você não é um homem muito conhecedor da palavra, muito conhecedor das escrituras, mas você sabe que Deus não erra. Foi assim que você orou, foi assim que você disse: Deus, eu sei que você não erra. Você é Deus. Me ajuda a acertar nessa reunião, porque vidas dependem das decisões que vão ser tomadas nessa reunião. E o Senhor hoje, homem, Ele fala contigo. Ele se apresenta a você e Ele te diz: eu vou envolver os teus pensamentos, eu vou envolver o teu coração, e uma palavra que você soltar nessa reunião vai mudar o rumo de toda ela. Você não vai precisar falar muito, diz o Senhor. Eu vou envolver os teus pensamentos para que você libere palavras assertivas nessa reunião. E no momento em que você liberar essas palavras assertivas, a reunião vai mudar o rumo dela. E você vai ver que sou o Senhor quem faz. Aleluia. Glória a Deus. Ai, ecanai, onde sui andarababasso. Oiandababasso, andaramamasso, rerebas. Chorerebas. Eu vejo pessoas, um grupo de pessoas que tem se reunido numa casa. Vocês têm se unido para orar, orar pelo bairro, pela região, pela cidade. E vocês têm pedido: Senhor, libera da tua voz sobre nós. Libera da tua voz, papai. Nós queremos a tua voz verdadeira. Nós não queremos ser manipulados por homens e mulheres, papai. Nós não queremos ser manipulados pelo sistema religioso. Eu vejo que vocês são um grupo de pessoas que estão se reunindo nessa casa, que foi muito machucado e muito ferido pelo sistema, por igrejas que se diziam ser ultra pentecostais e que fizeram e aconteceram e machucaram muitas pessoas, e vocês viram com seus olhos. E orecandaramas, e vocês tomaram, né, nessa dor, vocês se reuniram, vocês se uniram, porque vocês sabem que não foi o Senhor que os feriu, mas foi pessoas que os feriu. E por isso vocês têm se reunido nesse lugar. E vocês têm clamado o nome do Senhor, e o Senhor está respondendo vocês. No meio de vós, Ele vai levantar uma voz profética. No meio da intercessão que vocês estão fazendo, eu vejo o Senhor levantando uma voz profética. E essa voz profética direcionará o rumo que vocês vão tomar, diz o Senhor. Ele tem curado, Ele tem sarado as feridas que estão no coração de vocês, porque Ele vos ama. E o Senhor se alegra de um coração aquebrantado, que se rende, mesmo diante de tantas coisas, um coração que se rende a Ele, sem justificar, sem se justificar, porque fulano fez, porque ciclano fez comigo. Não, vocês não têm se reunido com esse propósito. Vocês têm se reunido com o propósito de clamar o Senhor, de adorar o Senhor, para que permaneça o que é verdadeiro no meio de vós. E o Senhor tem se agradado disso, e o Senhor tem se alegrado disso, e Ele está te respondendo.
Ele está te respondendo, Maria. Ele está te respondendo. Yorai andasu yebakandaso, royandashibiasto condoromos. Ele está te respondendo porque ele conhece o teu coração. Yokondosu yamas. E ele sabe. Royondoroboshiribiandaramamas. Ele sabe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amados. Ele é fiel, ele é maravilhoso. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados, que nesse início de semana, vocês tenham aí uma semana incrível, debaixo da graça, da comunhão, da plenitude do Espírito Santo. Que vocês sejam fortalecidos, que vocês sejam cheios, que vocês caminhem olhando para Cristo. Amém. Caminhem no amor dele, na comunhão, na presença dele. Amém? Em nome de Jesus, que vocês sejam fortalecidos. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, que se você não é inscrito, se inscreve, ative os sininhos das notificações para vocês receberem aí as lives e as orações todos os dias aqui no canal. Eu espero vocês aqui, até amanhã, em nome de Jesus.